Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e hoje nós vamos postar aí mais um vídeo para o nosso canal de Olho na Língua Portuguesa. Primeiramente eu gostaria de pedir que se inscrevam, que ativem o sininho para receber as notificações e os vídeos que a gente vai postando. E quero também pedir que façam os comentários necessários aí. E já quero agradecer por aqueles que já se inscreveram no canal aí. No vídeo anterior, nós começamos a falar da estrutura da palavra e paramos no tema. Eu só vou fazer uma observação aqui, é que a vogal temática, ela já prepara o radical para receber as desinências. E hoje nós vamos falar a respeito das desinências. Então, as desinências são aqueles elementos que se agregam ao final da palavra para indicar gênero, número, tempo, modo, pessoa. E as desinências, então, elas vão indicar flexões, vão indicar aí as flexões que as palavras podem sofrer. Nós temos dois tipos de desinências: as desinências nominais e as desinências verbais. As desinências nominais, elas vão indicar flexão nos nomes, substantivos, adjetivos, e por aí vai. As desinências verbais, elas vão indicar flexões nos verbos. Nós temos, então, duas desinências nominais. Começando aqui a falar a respeito de desinências nominais, a gente tem duas desinências nominais: a desinência de gênero e a desinência de número. Normalmente, a desinência de gênero é o a, porque o a vai indicar que a palavra mudou do masculino para o feminino. Então, o a vai ser uma desinência de gênero. Agora, vale observar que esse a vai ser desinência de gênero desde que eu tenha uma palavra masculina correspondente. Porque se eu não tiver uma palavra masculina correspondente, esse a não será desinência de gênero, ele será vogal temática. O masculino, ele não vai ter desinência de gênero, ou seja, a desinência de masculino é desinência zero. Apesar de que alguns gramáticos colocam aí que o O, por exemplo, pode ser uma desinência de gênero, mas na verdade isso não acontece, porque quando a palavra está no masculino, ela não mudou a flexão. Ela está ali no masculino. Agora, quando eu troco aqui, por exemplo, o O pelo A, então esse A vai ser desinência de gênero, porque indica a mudança de flexão da palavra. E nós temos a desinência de número, que é o S. O S, então, vai ser a desinência de número. Por que é desinência de número? Porque o S indica que a palavra está no plural. Agora, tem desinência de singular? Não.
a desinência de singular é sempre zero, né? Porque se a palavra está no singular, então quer dizer que ela não foi flexionada, ou seja, ela não foi mudada. Então, vamos pegar, por exemplo, uma palavra como a palavra gatas. Então, se a gente pegar essa palavra aqui, nós vamos ter gate é o radical, o a vai ser desinência de gênero feminino, porque nesse caso eu tenho um masculino correspondente, que é gatos, e o s vai ser desinência de número plural, né? Então, analisando aí a palavra gatas, a gente tem essa questão aí. Muito bem, agora vamos aqui para as desinências verbais. As desinências verbais, elas indicam as flexões nos verbos. Então eu vou ter, por exemplo, desinências monotemporais e desinências número pessoais. O que é a desinência monotemporal? É aquela desinência que indica o tempo e o modo nos verbos. Substantivos e adjetivos não têm tempo e modo, mas o verbo tem. O verbo tem essa flexão de tempo e modo. Essa flexão de tempo e modo ela é própria do verbo, né? Então, o verbo tem essa desinência modo-temporal exatamente porque é a única classe gramatical que tem essa flexão, né? E temos ainda a flexão de número e também a flexão de pessoa. No caso, então, as desinências modo-temporais vão indicar o tempo e o modo, e as desinências número-pessoais vão indicar a pessoa e o número. Se eu pegar aqui, por exemplo, a forma verbal cantávamos, eu vou ter cante é o radical, o a vai ser vogal temática, canta vai ser o tema, vá é desinência modo temporal. Por que vai ser desinência modo temporal? Porque esse vá indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito é tempo e indicativo é modo. Então, esse vá indica pretérito imperfeito do indicativo sempre em qualquer verbo da primeira conjugação, ou seja, em qualquer verbo cujo infinitivo termina em AR, então esse vá indica sempre pretérito imperfeito do indicativo. Agora, só que é o seguinte, eu tenho dois tempos verbais que não são marcados por desinência modo temporal, que são o presente e o pretérito perfeito do indicativo. Esses dois tempos, eles não são marcados por desinência modo temporal. Eu não vou passar aqui o quadro, né, das desinências modo temporais, porque ficaria muito grande, aí o vídeo vai ficar muito extenso. Mas no material que eu vou elaborar para vocês, eu vou colocar esse quadro aí com as desinências modo-temporais. Continuando aqui na forma verbal cantávamos, eu tenho que o mos é uma desinência número pessoal. Por quê? Porque ela vai indicar que o verbo está na primeira pessoa, aí desinência, portanto, pessoal,
e do plural, que no caso vai ser uma desinência número. Então, mos indica que o verbo está na primeira pessoa do plural. Se eu pegasse, por exemplo, a forma verbal comeríamos, eu vou ter com, até o N, radical, vogal temática, come é o tema, ria desinência modo temporal, indica que o verbo está no futuro do pretérito do modo indicativo. E o mos é uma desinência número pessoal, que o verbo aí está na primeira pessoa do plural. Bom, falamos das desinências. Agora nós vamos falar de afixos. O que são afixos? São aqueles elementos que eu acrescento antes ou após o radical para formar novas palavras. Então, o afixo eu vou acrescentar antes e depois, antes ou depois, né, do radical, para a gente formar uma palavra nova. Por exemplo, eu tenho a palavra leal. Se antes dele eu acrescento um des, eu vou ter a palavra desleal. Então, esse des é um afixo. Agora, eu tenho a palavra leal. Se eu coloco depois do radical aqui, leal, o elemento dade, esse dade é também um afixo. E o afixo, ele pode ser dividido em dois itens. Nós temos aqui o prefixo. O que é o prefixo? É o elemento que eu acrescento antes do radical para formar uma palavra nova. Pré significa antes. E o elemento que eu acrescento depois do radical para formar uma palavra nova, eu vou dar o nome de sufixo. Então, prefixo é o elemento que eu coloco antes, né, do radical aí para formar uma palavra nova, enquanto que o sufixo é o elemento que eu coloco depois do radical para formar uma palavra nova. Então, por exemplo, eu tenho a palavra desleal. Então, esse des é um prefixo. Por quê? Porque foi o elemento que eu acrescentei antes do radical, leal, para formar essa nova palavra. Agora, na palavra lealdade, dade é sufixo. Por quê? Porque foi o elemento que eu coloquei depois do radical para formar uma palavra nova. Então, como que a gente vai guardar isso? A gente vai guardar que prefixo é o elemento que a gente coloca antes e o sufixo é o elemento que a gente coloca depois. Bom, encerramos o nosso vídeo de hoje. Eu peço mais uma vez que se inscrevam no canal, que façam os seus comentários, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações e os novos vídeos que a gente posta. E dentro de alguns dias também estarei postando materiais sobre essa questão da acentuação dos vídeos anteriores e também agora essa parte da estrutura da palavra que a gente começou a ver e que no próximo vídeo a gente termina. Um abraço a todos e fiquem com Deus.